a única mulher no Congresso e ela veio para arrebentar, como sempre. E ela arrebenta, ela arrebenta. Ela arrebenta porque tudo isso, ela praticamente que iniciou essa parte de ancoragem esquelética, ela que trouxe para o Brasil e arrebentou há 10 anos atrás. Vamos ver o que ela vai falar isso aí para gente. Bom dia para vocês, boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Dani. Menino, obrigada pelo convite, parabéns. Olha, é muito difícil agora, vocês me mataram. Tem um atrás do outro e a Dani na hora do almoço. Então, depois do sniper, do manhã, o que eu vou falar? Não, mas é o que eu estava falando antes de você entrar. Obrigado pelo convite, que é a única mulher desse congresso e você veio para arrebentar e você arrebenta essa ancoragem esquelética há pelo menos 10 anos e apresentou para o Brasil, vamos dizer assim, né? Você fazia isso aí que o pessoal está mostrando bem antes de todo mundo. Então, muito obrigado aí por ter aceito, viu? Obrigada a vocês por lembrarem de mim, muito obrigada mesmo, obrigada por estar aqui com vocês. Tudo falando, para mim é muito difícil, eu estava ouvindo a todos, eu falei, meu Deus, o Serginho falando, eu cortava o slide, o Manhães falando, eu cortava outro slide, não dá para repetir, super didáticos, maravilhoso. Eu vou me ater mais, então, eu sei que o Serginho já falou, Manhães também, em diagnóstico, tá? Mas um diagnóstico um pouquinho diferente, se vocês me permitem. Uso muito mini implante, bastante mesmo. Vocês vão ver que até houve uma época quando começou, a gente até brincava que comprava num saquinho plástico debaixo da mesa do Christian, lembra, vô? A gente trazia do Damon Forum assim. Aí punha nos envelopes e autoclavava no consultório, né? Vinha dentro da meia do sapato. Traz na mala, né? Nessa época, nessas coisas não se fala, né? Mas já foi. Então posso fazer o share screen agora? Claro. Ó, pessoal, só para vocês saberem, nós estamos com audiência em 8 países, tá? Olha que bacana. El Salvador, Peru, Espanha, Chile, México, Equador, Itália e Brasil. Por enquanto. E Estados Unidos também. Estados Unidos, ó. Só 9 países. Eu tô pegando os comentários das pessoas, eles estão colocando, eu tô aqui compartilhando. Eu tô fazendo minha listinha aqui, ó, de todos os países que estão ao vivo, ó. Tá, gente? Então, bem-vindos, welcome, bem-vindos, vamos lá. Então, quando vocês me convidaram, eu falei, olha, então, nem sabia o tema dos outros, eu falei, mas vamos ver se a gente consegue. Eu tinha acabado de fazer, a semana passada, ou retrasada, eu também participei do congresso da Sociedade Libanesa, né? Como a causa de vocês, que é para arrecadar dinheiro para uma instituição. Gente, por favor, entrem, participem, doem, tá? Por favor, é por uma excelente causa, assim como foi o congresso do Líbano, que foi para ajudar, né? Relief, aquela explosão, 2 explosões seguidas, muitos dentistas ficaram sem consultório, depois de ter o consultório fechado por muito tempo, sem poder ganhar dinheiro. Então, nós participamos também gratuitamente para ajudar. Eu adoro, sempre que vocês quiserem, é assim mesmo, acho que a gente tem que se unir nessa época difícil, né? E doar. Os que podem, doam. Os que precisam, agradecem. E aí eu até sugeri pro Fábio... Ui, o que aconteceu aqui? Pro Fábio, né? Sumiu meu slide, vocês estão vendo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Até sugeri que eu falasse, bom, eu falei, o que eu vou falar? Eu falei, vamos falar um pouquinho, então, de assimetria mandibular, tá? E eu sempre gosto de começar com uma frase, né? Alguma coisa que fale comigo. Então, essa frase é de Nietzsche, e ele fala o seguinte, né? Que a cobra, ela precisa descamar. Se ela não descama, ela morre. E nós, né? A nossa mente, tá? Se a gente tem uma mente que ela não muda, tá? Ela não muda de opinião, ela deixa de existir. Tá? Então, o ser humano está em constante adaptação, em constante mudança. Então, eu peço para vocês hoje, que vocês vão ver aqui, que vocês mantenham a mente aberta, tá? A mudanças. Tá? Eu vou mostrar para vocês, eu gosto de começar, vou começar com um caso meu e vou mostrar para vocês aonde eu errei, tá? Porque eu aprendo muito dos meus erros. Então, começando, vamos falar de assimetria mandibular, tem vários nomes, né? Assimetria mandibular, desvio funcional mandibular,
deslocamento lateral mandibular, laterognatia, desvio postural mandibular, desvio de linha média inferior, tá? E por fim, desviação lateral mandibular, que a gente chama de, eu digo MLD, né? Em inglês, o termo vem em inglês, então, Mandibular Lateral Deviation, MLD. Eu prefiro usar esse termo e vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Então, é uma desviação lateral mandibular. Tá? Mas não importa o que vocês chamem, vocês vão ver daqui em pouco que é tudo a mesma coisa, tá? A gente fala, seja lá qual é o termo, vocês vão ver qual é, o que está envolvido, né, dentro deles, dentro desse termo, o que ele engloba. Então, eu vou começar com um caso meu que eu tratei naquela época, né, que a gente trazia o mini implante em off, e faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu comecei esse caso. E é um caso, ela chegou para mim, vocês podem ver. Então, eu queria que vocês olhassem comigo alguns sinais clínicos também desse desvio, né, dessa assimetria facial, que é o desvio mandibular. Ela é uma classe 3, ângulo alto, maxila constrita, mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior, desvio de linha média inferior, um apinhamento até que suave, né? Inferior, uma simetria facial visível. Então, no minuto que o paciente entra no consultório de vocês, se vocês observam que tem uma sobrancelha mais alta que a outra, um olho mais alto que o outro, um olho mais proeminente que o outro maior, o outro menor, uma orelha mais alta do que a outra e um desvio de mento, por mais suave que seja, desconfiem. Não é desvio de linha média dentária, tá? Isso é um desvio mandibular. E ela tinha um dos meus maiores, acho que, pesadelos, esse biotipo fino. Né? Você puxa os lábios para fazer foto e você já vê aquela isquemia, né, daquela gengiva toda branquinha. Então, muito cuidado, porque com qualquer força que você puser, o risco de recessão gengival é muito grande nesses casos de biotipo fino. Então, um ângulo alto com biotipo fino, com apinhamento inferior, né? A gente vê aí de um lado, os dois lados, né? Ela é uma classe 3 importante. E ela veio com 15 para 16 anos querendo tratar. Eu me lembro que ela, nesse momento, ela foi trabalhar com bucomaxilo, foi trabalhar para um bucomaxilo. Ele a convenceu de que o caso dela era cirúrgico, então ela não pôs aparelho comigo nesse momento, ela pôs um aparelho convencional para fazer uma descompensação para cirurgia ortognática, né? Então aqui a gente vê na radiografia 2 mandíbulas. Então sempre que vocês virem numa radiografia uma mandíbula e uma segunda mandíbula, desconfiem. Ou o paciente inclinou a cabeça na hora de fazer a radiografia, tá? Ou, muito provavelmente, nós temos uma simetria importante aí, né? Craniana. Nós vamos ver o que é uma simetria craniana. Aí tá a panorâmica inicial dela. A primeira coisa que eu falei, olha, Bárbara, extrai os terceiros molares, porque a gente não tem nem bracket para terceiro, não vai fazer parte do tratamento. E nesse momento ela desapareceu, ela tinha 15 para 16 anos, ela retorna quase 4 anos depois, com dessa forma, tá? Ela tá com um aparelho convencional, que o bucomaxilo, para quem ela trabalhava, colocou. Ela falou assim, Dani, eu não quero mais fazer cirurgia, eu vi vários resultados de classe 3 que não ficaram bons, pacientes que não se reconhecem no espelho, não quero. E ela, isso, secretária, né, auxiliar do buco, eu falei, bom, agora, então você vai voltar no seu buco, no seu ortodontista, vai pedir para ele remover o aparelho, vai desaparecer por 4 meses, nós vamos ver o que recidiva, tá? E aí a gente recomeça o tratamento, porque eu não sei o que tá. Nesse momento, né, eu não uso esses brackets, não sempre usei autoligado passivo, faz mais de 13 anos. Ela foi, então eu quero que vocês olhem aqui progressivamente, gostaria de ter começado ela tratá-la nessa situação do lado esquerdo inicial, aqui foi passando, né, quando ela veio para mim na do meio, quando ela removeu, então você pode ver que ficou ainda mais longa essa face por contatos prematuros criados pelaquela descompensação, né, que o cirurgião estava fazendo, o ortodontista para cirurgia ortognática, e aqui a gente vê direitinho essa simetria facial dela, né, esse ângulo alto aqui, e aí eu falo para vocês que toda a simetria facial, todo o desvio mandibular está acompanhado de uma mordida cruzada posterior, que é bilateral. Ela pode se expressar unilateralmente, mas a mordida cruzada nunca é unilateral, sempre bilateral. Então ela voltou, houve uma recidiva, né, daquilo que eles estavam fazendo. Podem ver aqui, olha, essa sínfise bem delgada, bem fina, tá? É o terror até do buccal shelf, né?
Quem trabalha com buccal shelf sabe disso. Pode ver que ela já tem, né, esse biotipo bem fino, já tem alguma recessão presente aí. Quando eu peço para o paciente centralizar as linhas médias, é assim que a gente vê a verdadeira maloclusão, né? Então, por favor, muito cuidado com maloclusão subdivisão. Não tem maloclusão subdivisão, tá? Mesmo com a agenesia, é sempre um mandibular shift, é um desvio mandibular. Não é subdivisão classe 2. Centralize, vocês vão ver que invariavelmente é classe 2 bilateral, classe 3 bilateral, tá? Mas não é classe 1 de um lado e classe 3 do outro. Classe 2 de um lado, classe 3 do outro, tá? É sempre a mesma maloclusão bilateral, é o desvio mandibular. Então, quando centraliza as linhas médias, aqui a gente vê que ela tem 2 contatos só, aliás, perdão, uma cúspide contactando do lado direito e 2 do lado esquerdo. É horrível ficar com essa mordida. Então, ela vai desviar ainda mais, tá? Para o lado de menor dimensão vertical, vocês vão ver o que é isso também, para acomodar, para conseguir máxima intercuspidação, para fazer função. Porque o que a gente faz é função, né? Não é só sorrir e ficar bonito. São 6 funções do órgão mastigatório. Então, ela tem uma simetria facial, uma classe 3 de ângulo alto, esse ângulo goníaco mais aberto, incompetência labial, o arco superior constrito, o arco inferior dos dentes lingualizados, mordida cruzada posterior, uma inclinação do plano maxilar e um desvio funcional ou postural, ou um desvio do mento, tá? Da mandíbula. E aqui, olhando, a gente vê direitinho, tá? Que ela tem sempre um côndilo, tá? Mais comprido do que o outro. Então, isso também é um diagnóstico na panorâmica, não é a melhor forma de ver, mas é um diagnóstico diferencial de que isso não é desvio de linha média dentária, tá? Isso é um desvio mandibular. Desvio de linha média dentária é muito fácil ver. Puxa o lábio inferior, tá? Dá uma olhadinha nesse freio labial inferior e veja se os incisivos estão, tá? O centro, a linha média dos incisivos, está no freio do lábio inferior. Se estiver, não tem desvio dentário, tá? É o desvio mandibular. E mesmo que tenha desvio dentário, eu vou mostrar para vocês, tem um desvio mandibular, tá? Então, muito cuidado com o diagnóstico. O Serginho falou, o diagnóstico é importante, o Maense também, uma curva. Então, vamos diagnosticar direitinho o que a gente está tratando. Ela veio, eu colei o bracket que na época eu trabalhava, tinha acabado de sair, tá? Então, coloquei o autoligado passivo, fiz a desoclusão posterior, como eu faço nas mordidas abertas, tá? E começo a trabalhar os elásticos Studabite, que eu gosto muito. Primeira coisa que eu vou fazer é desenvolver bastante esse arco superior, né, o máximo possível. Aqui, usando os elásticos Studabite, esse elástico anterior não é para fechar a mordida, eu estou apenas nivelando, né, esse arco superior, não uso mais, mas usava na época, mostrando para vocês. E aí, já vou explicar. Inclusive, para evitar esse tipo de contato, é o pior contato que você pode deixar, é incisivo, contactando, né? Porém, como ela usava os elásticos Studabite, já desde o início, os elásticos de classe 3, através da mordida, e eu expandi desse arco superior, eu tenho, por experiência clínica, que esse contato desaparece em 10 semanas, né? Porém, nesse momento, a paciente está assim, eu uso os arcos redondos muito tempo mesmo, até eu desenvolver os arcos, eu desenvolvo os arcos em arco redondo. Vocês prestem atenção que os pacientes com assimetria facial, quando você começa a descompensar, você põe o aparelho, você começa a tirar os contatos de adaptação, que eles têm adaptativos, ela piora, o paciente, ele ou ela, o paciente piora, a simetria piora. Normal, tá? Não tenho medo, ela vai piorar. Então, aí a verdadeira assimetria aparece. Então, vejam que esse shift, né, esse desvio é maior do que a gente imaginava, porque tinha toda uma compensação dentária, e ela desaparece. Essa menina desapareceu mais de 10 meses no consultório. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que aconteceu naquela situação topo a topo? Ela desaparece, volta grávida, já com o bebê. Estou mostrando para vocês o que aconteceu. Nessa situação, então ela passou os 10 meses com ânsia de vômito, sem poder usar os elásticos, e ela volta nessa situação topo a topo. Vocês podem ver que começa essa gengiva começa a recessão a aumentar, né? Tocando, nesse momento ela toca, podem olhar a foto, ela só toca incisivo, então o pior contato. Eu gostaria de ter feito, nesse momento eu falei, bom, né, o autoligado passivo, há 13 anos atrás, vamos usar elásticos de classe 3, só elástico classe 3, fiquei desesperada, falei, não, vamos botar 2 buccal shelves já, né? Ela vai lá e me sofre um acidente de moto, cai de cara, bate os incisivos para piorar a situação, ganha um canal no incisivo superior esquerdo, né, no 21, e aí eu entro desesperadamente, não façam isso, com 2 buccal shelves
e mais elástico de classe 3. Para tentar movimentar mais rápido, porque tem sempre o período aí de resistência de movimentação, que a gente tem que esperar passar. O buckle shelf, às vezes, não movimenta no primeiro mês, isso tem que falar para os alunos, né, cuidado, o movimento não é 1 milímetro ao mês, às vezes demora esse movimento inicial, né. E aí eu, desesperado, falei, bom, então vamos, Bárbara, usa elástico de classe 3. Vejam bem o elástico de classe 3, que eu coloquei nela, junto com o buckle shelf. Tá? Então, ativação aí de 300 gramas de cada lado nos buckle shelves com elástico de classe 3. Vejam que são os mini implantes do OBS, né, do Christian, instalados. E esse contato que me tirava o sono. E aí vocês podem ver a verdadeira assimetria, a quantidade de assimetria. Vou mostrar para vocês como que a gente mede a quantidade de assimetria que ela tinha. A constrição aí desse arco maxilar. A dimensão vertical diminuída do lado de não desvio, o lado de desvio, a dimensão vertical sempre é menor da maxila. Esse plano maxilar canteado, inclinado, tá? E pode ver aqui a inclinação do ângulo goníaco que segue. E nós temos 19 graus de desvio. É um desvio importante que ela tem. 19 graus, 20 graus numa escoliose cirúrgica já. Então, dentro da cirurgia, 19 graus é um caso cirúrgico. Eu gosto muito de usar o Mulligan. Prefiro usar um Mulligan com controle de torque, não queria que vestibularizasse, então eu uso o tubo duplo, o Mulligan de gum metal, ele entra aberto, para expandir sem vestibularizar. Esse arco inferior é de beta titânio com torque, né, é resistente, então ela está aí usando o Mulligan. Vejam isso aqui, nesse movimento do buckle shelf, então os dentes vão se acomodando, agora ela só toca um incisivo nos dois. Vejam a recessão gengival dessa paciente, tá? E ela nas minhas orações todas as noites, aí com o Mulligan tem essa expansão, também usando classe 3, rezando para que isso movimentasse mais rápido, aqui fazendo, né, a retração em massa aí com o buckle shelf. E ela vem, radiografa, toda vez que o paciente vem, eu tiro fotografias, pedindo radiografia também para ela. Podem ver aqui que houve expansão sem vestibularização, ela tem o plano inclinado maxilar, aqui é mais alto, aqui é mais baixo. Então, 8 semanas aí desse overlay, você desenvolve esse arco, tá melhorando o sorriso, esse é o bebezinho dela. Já quase não tocam os incisivos mais, né? Nesse momento eu dei graças a Deus, bom, vai parar essa recessão gengival. Podem ver aqui, eu faço radiografias também periódicas aqui, vai irradiar a paciente, eu não tenho visão de raio-x, eu preciso ver o que está acontecendo. Então eu vou vendo aqui o efeito, nós vamos falar a respeito do efeito do buckle shelf, então esses buckle shelves aqui, bem posicionados, distalizando, né? Distalização em massa. Já não tem mais aquele contato dos incisivos, tá? Então, essa recessão gengival rezando para que ela não aumentasse mais, também houve aquela queda, aquele acidente, tá? E, claro, uma mordida aberta. Então, nesse momento, eu achava que todo o efeito do buckle shelf, para mim, seria benéfico nessa paciente. Tá? E nós já vamos ver o que aconteceu. Então, esse daqui é o inicial. Metade do caminho, agora eu tenho que tratar, já levando essa classe 3 para uma classe 1, uma relação de classe 1, vamos tratar a simetria. E aí eu só sabia mais ou menos, né, o que eu gostaria de fazer nessa simetria, o que eu gostaria, não o que eu deveria. Veja, uma grande diferença entre o que a gente acha que é bom e fica bonito e o que a gente deve fazer. O que eu fiz? Mais um mini implante. Então aqui ela tinha um sorriso gengival do lado direito, eu falei, vamos intruir, né, esse lado direito superior, e vamos depois instruir o lado esquerdo para tratar essa assimetria maxilar que ela tem. Então, o que eu fiz? Vamos intruir todo esse quadrante posterior com um mini implante intraradicular, tá? Um 2x8 aqui, também de aço. Vamos intruir esse lado, abrir o espaço, né? Tirei mais suporte aí dessa oclusão, tá? E agora, né, tive a feliz ideia, queria fazer tudo com mini implante, aquela época que, né, aquele afante de usar mini implante para tudo, vamos usar mini implante. Então, acho que ela teve 5 mini implantes ao mesmo tempo. Podem ver aqui que ela está com desvio ainda no mento, tá? Mas já não tem o sorriso gengival do lado direito, que é o que a gente gosta de fazer, que é o que vai ficar bonito para o paciente. Então, vamos intruir aquele lado. Já não tem mais o contato dos incisivos. Então, essa recessão aí, eu falei, bom, depois nós vamos recobrir isso aí com uma cirurgia. Mal sabia eu, né? Periodontal. E agora, claro, nós vamos ter que fazer o quê? Testando, eu sempre faço o teste aqui dinâmico, né? Eu gosto de fazer porque o paciente não é estático, eu tenho que ver dinamicamente se eu posso fazer os movimentos que eu quero, se ainda tinha contato de incisivo, como é que tá. Então eu faço vídeos caseiros, né, com o meu telefone todas as vezes que o paciente vem.
Também eu tento ter uma documentação bem completa. Então, eu já sabia na minha cabeça o que eu gostaria de fazer. Vou lá e falo, bom, então agora eu vou instruir esse lado inferior, mas primeiro eu vou tentar uma rotação aí, né? Uma lateral dessa mandíbula, que ela nunca é lateral, vou mostrar para vocês, e faço um push rod, tá? Isso tem uns 11 anos. Então, eu coloco um mini implante, coloco um 19/25, uma mola bem ativada, um tubo cruzado e vou empurrar todo esse quadrante posterior para baixo de uma vez, tá? Pensando, como o Fernando falou, tá, Fernando? Às vezes a gente precisa que o paciente use elástico, tentando não depender do uso de elástico desse paciente, estão trazendo todo esse quadrante para baixo. Vou lá, foi um sucesso, ele veio em 10 semanas, né? Baixaram todos os dentes de uma vez, então esse quadrante desceu. Pode ver que a mola que estava inativa está completamente aberta agora. 10 semanas. Corrigi esse desvio de linha média, né? Pelo menos assim eu pensava. Vamos fazer as dobras aí de finalização, que nem o Serginho, eu sou muito chata com finalização, com toque individual, com oclusão, com contato. Podem ver aqui a diferença nessa face. Então, esse desvio de mento ela já não tem mais, desvio de linha média também já não tem mais. O sorriso tá bonito, para mim, pelo menos, desse lado, essa raiz aí que me persegue, me perseguiu o tratamento inteiro, da Bárbara, tá? Então, fazendo sempre as radiografias aí periódicas, olhando. Quero que vocês prestem atenção, tá? O que é que eu fiz? Então, deixei aí o que eu achava no momento, que era um sorriso bonito, né? Intuí o lado da simetria facial, descendi o outro lado, dei uma relação aí anterior, o dente, aquela sínfise fina, mas não tirei os incisivos de dentro dessa sínfise, tá? Pelo menos fiz o melhor possível. Ela já veio do outro tratamento meu, você pode ver a panorâmica inicial com reabsorção, a reabsorção não piorou. Ela tinha 19 graus, né, de assimetria, eu consegui deixá-la com 0,5 graus, foi o melhor que eu consegui fazer, porque as linhas médias tinha até uma sobrecorreção, era o que eu sabia nesse momento. E ela falou, vou me casar. Então eu falei, vamos remover o aparelho. Tá lindo o sorriso, vamos remover esse aparelho, né? Fui madrinha de casamento dela, aqui tá o sorriso da Bárbara, um pouquinho antes de remover. Essa era a simetria que ela tinha, essa é ela depois. Então tá aqui, nós removemos o aparelho pro casamento, aí todo mundo feliz, tá? Aí ela já até trocou de marido agora, mas isso faz tempo, tá? Foi feliz da vida, eu também feliz da vida, até que 5 anos depois, tá? Ela volta para mim. Nessa situação, eu quero que vocês assistam esse vídeo comigo, tá? Não muito, não. Então, relaxa. Vocês podem ver a completa recidiva da simetria, até piorada. Veja o côndilo direito, tá? Então, você pode ver que ela tem um deslocamento do disco do lado direito com recaptura e um deslocamento do disco do lado esquerdo sem recaptura, tá? E aí eu peço a radiografia, controle, e aí vocês vão ver que eu consegui tratá-la, achei que estava bom, alinhei as linhas médias até 0,05 milímetros, 0,5 graus de desvio, aqui ela tem 2 graus de desvio, e vocês podem ver que a linha média desviou só 2 graus e não os 19 que tinha. Porém, eu consegui piorar a simetria facial. Podem olhar que até a órbita eu consegui, inclusive, desalinhar mais o osso temporal que já estava desalinhado. Isso foi com a minha mecânica. Com a minha mecânica. Por quê? Aonde que eu errei? A primeira coisa que eu fiz nela foi isso daqui. Ela chega com uma DTM, com uma dor tremenda, tá? Com reabsorção condilar bilateral, com disco deslocado, e aqui o incisivo superior trancando a função dessa mandíbula. A primeira coisa que eu faço é colocar bracket novo e vestibularizar. Eu não deixei nenhum espaço intercoronal para fazer função. Nenhum espaço intercoronal. E essas coisas eu não sabia há 13 anos atrás, tá? Eu não olhava. Aqui tá, a gente pode ver. Então, o que eu fiz de errado? Eu não diagnostiquei. Esses casos de assimetria, tá? Vocês vão ver agora que 70% deles, um pouquinho mais, tem já uma DTM presente de um lado, do outro ou dos dois lados. Eu não diagnostiquei. Eu fui lá e tratei. Eu botei 2 buccal shelves porque eu sabia que ia distalizar e vocês vão ver o que eu fiz com o buccal shelf. Eu piorei. O Sérgio mostrou esse slide, eu estou repetindo, esse é o trabalho do Eugene Roberts com o Chris Chen, mostrando o efeito do buccal shelf. Então, sempre que a gente puser o buccal shelf, nós temos que saber se esse paciente aceita, se pode usar uma intrusão de molar, mesmo que seja ângulo alto.
Toda vez que eu entro no molar, eu tiro o suporte da articulação. O da Bárbara, não só eu tirei o suporte da articulação com intrusão do molar, como eu usei elástico de classe 3. O elástico de classe 3 comprime a articulação. Tá? E aí eu tranquei essa mandíbula na posição que eu achava favorável para a beleza do sorriso dela. Então, eu errei. Isso foi meu erro, meia culpa. O que acontece? Vamos retratar a Bárbara numa posição terapêutica, né? Sabendo agora o que eu fiz de errado. E eu fiquei muito feliz porque eu participei desse congresso no Líbano e eu fui uma panelista, né? Eu estava junto quando o Dr. John Lynn, que foi quem me ensinou a usar os buckle shelves aí, né? Fui aprender com ele, mostrou um caso de assimetria que ele tratou aos 18 anos, terminou aos 20 anos assim e aos 31 recidivou, tá? Quase completo. E aí ele falou que foi crescimento tardio. E eu quero falar para vocês que não há crescimento tardio, que recidive é assimetria. A assimetria recidiva, vocês vão ver daqui a pouquinho por quê também. Então é muito difícil, até cirurgicamente, tratar um caso de assimetria. Tá? Assimetria facial ou desvio mandibular, o que vocês queiram chamar. Agora, entrando um pouco na literatura, vamos ver o que é uma assimetria. Tá? Vamos diagnosticar as assimetrias. Tá? Esse é um trabalho espetacular em 3D, publicado na revista Crânio em 2018, tá? O Roberto Velasquez, o Rory Cora, Alejandra Londoni, o professor Sadal Sato, a avaliação tridimensional, o que acontece nas MLDs, nas assimetrias mandibulares, tá? E aí, assistindo essas lives, desculpa, eu tive que colocar esse slide, de uma universidade de renome, famosa, conhecida por biomecânica americana, um professor também conhecido, que não vale a pena citar, dando a live há umas 3 semanas atrás, falando de deslocamento, tá? Do plano frontal. Caraca, eu olho isso daqui e eu vejo assim do lado esquerdo, desviação lateral, só se quebrar o pescoço, porque não tem jeito de desviar a mandíbula lateralmente dessa forma. E lateralização, não dá, nós não somos primatas, macacos, a gente não lateraliza a mandíbula, tá? E só se bater um caminhão de lado para fazer fratura, né, facial. Não dá para ensinar isso para aluno. Isso estava sendo ensinado na live dessa universidade, tá? Então, eu já sei que para essa universidade eu não vou. Né? Então, assim, desviação, lateral e lateralização. Isso não existe. Esse movimento o ser humano não faz, tá? É impossível. Então, vamos só ver como é que a gente movimenta. A mandíbula é um osso solto e ela trabalha num eixo de rotação. Tem o eixo de rotação direito, o eixo de rotação esquerdo. Se não tivesse o crânio, ela daria 360 graus de volta. Ela vai aterrissar nos dentes maxilares. Mas quem faz função, minha gente, é músculo e ligamento. Então, a gente trata o dente para dar estabilidade final da mandíbula. Mas quem faz função é músculo e ligamento. Então, muito cuidado o que a gente faz quando a gente tira o suporte dessa mandíbula, dimensão vertical. É uma articulação sinovial, deslizante, transladante, tá? Então, ela rota e translada, é a única do corpo, altamente estável. Então, outro dia, estão debatendo muito agora, o pessoal da DTM, o artigo do Manfredini e do Green. Pelo amor de Deus, eles começam comparando a articulação com todas as articulações outras do corpo. Não existe, ela é única, exclusiva. Todas as articulações do corpo trabalham separadamente. O joelho direito trabalha separado do esquerdo, o cotovelo direito separado do esquerdo. A articulação ATM direita tem que trabalhar em simbiose com a esquerda. Não dá para comparar, tá? Não dá para comparar. Então, ela é única e altamente instável, porque aqui atrás não tem nada permitindo ou impedindo que essa articulação comprima o ouvido médio. Então, muito cuidado, é uma articulação muito delicada, a gente tem que entender, porque ela não tem um parafuso, tá? Então, quem compara a articulação, tá, com uma charneira, uma porta, a nossa articulação não é assim, ela não tem um parafuso nela. Ela tem um eixo de rotação e ela roda e translada nesse eixo de rotação, que é uma somatória das estruturas. E aí, entrando, né, tem 3 artigos citando aqui para vocês, o que é, e dando as características morfológicas de uma simetria mandibular, tá? Então, quais são as características que a gente tem que olhar? A gente tem um desvio dessa linha média inferior, tá? E aí a gente tem, ao mesmo tempo, um desvio mandibular, não é só a linha média. Mesmo que tenha uma genesia, eu vou mostrar para vocês. Tem um desvio mandibular, tá? Aí a gente tem uma discrepância, tá, esquelética e dentária. A gente tem sempre a presença de uma mordida cruzada posterior e frequentemente associada com uma disfunção articular, tá? Então, mostrando esse trabalho aqui do Fushima, de 89,
ele mostra a prevalência das DTMs nas diferentes maloclusões, e vocês podem ver aqui, olha, mordida cruzada posterior, que está sempre presente numa assimetria mandibular, 66,7%. Mordida aberta tem 60% de prevalência de DTM, e MLD, né, que é a simetria mandibular, 73,7% de prevalência de DTM. E aí, olhando a fundo, para o lado que está desviada, de menor dimensão vertical, Pedro Plana já falou isso em 1950, né? A mandíbula sempre desvia para o lado de menor dimensão vertical. É a mandíbula que se adapta de acordo com a maxila. Primeiro cresce o neurocrânio, depois o viscerocrânio, depois a mandíbula. Não é ao contrário, tá? Não é a mandíbula que vai adaptar a maxila, é ao contrário. Então, o lado que está desviado, 84,6% do tempo, tem uma DTM, tá? O lado que não está desviado, 38,5%. E 23% dos casos tem DTM bilateral. A Bárbara com certeza tinha, e eu nem olhei para a articulação. Então eu pergunto, se nós somos reabilitadores orais, por que a gente não olha para a articulação? Fica só na biomecânica. Biomecânica, o que a gente está causando nesses pacientes? O que esses pacientes têm antes de serem tratados? A melhor forma da gente... A melhor forma, não, a única que eu conheço de saber quanto que tem de desvio e como que é e se tem assimetria, ainda é o traçado frontal de Ricketts. Tá? A gente ainda tem que traçar a radiografia. Você pode me dar o 3D mais lindo do mundo, mas ainda o padrão ouro é o traçado na radiografia, na PA, na póstera anterior. Tá? Ainda é o padrão ouro. Então eu faço esse traçado para saber quantos graus que tem de desvio, quantos milímetros e aonde está a assimetria. Tá bom? Então, assim, a gente sabe, dentro desse artigo, esses slides são do professor Sato, tá? Então, a gente sabe que do lado que está desviada, eu vou ter uma diminuição na dimensão vertical de lá do segundo molar já, tá? Gradativa. E, claro, como eu falei para vocês, Pedro Plana já falou, a mandíbula sempre desvia para o lado de menor dimensão vertical. E aí a gente vê o efeito no crânio. Então, o lado que não está desviado, tá? O lado que não tem o desvio, o osso temporal está rotado para dentro. Mas vejam bem, o osso temporal não rota só para dentro. Os ossos temporais, ele vai rotar para dentro e para trás. Tá? Perdão, para dentro e para frente. E o lado que tem o desvio, o osso temporal está rotado para fora e para trás. Então, é uma torção. Porque o corpo humano e a mandíbula funciona nos 3 planos, são 3, não são 2. Aqui a tela a gente vê 2D, um exame volumétrico 3D, tá? Mas o paciente é 3D, então não tem como a mandíbula estar assim, ela vai estar assim. É sempre 3D. Quando a gente for tratar esses pacientes, nós temos que tratar nos 3 planos, não só em 2 planos ou em 1 plano, são 3 planos, tá? E aí só complementando aqui, vocês vão ver um trabalho, também isso em 3D, a gente pode ver a inclinação do plano oclusal da maxila, né, inclinada, o gângulo goníaco, o lado que não está desviado, o osso aqui temporal vai estar desviado para dentro e para frente, o lado de desvio, esse côndilo está póstero superior medial, tá? E esse osso temporal está para fora e para trás. Aqui a gente vê a diferença de dimensão vertical do lado desviado e do lado não desviado. Tá bom? Então, o lado de desvio sempre tem menor dimensão vertical, portanto, o problema é na maxila, a mandíbula cresceu de acordo com a maxila, e aqui a gente vê a desviação condylar, tá? Desse mesmo paciente em 3D. Eu falei para vocês que o côndilo tá aqui mais infro e lateral, aqui tá mais póstero, superior e medial. E a gente tem que tratar tudo isso. E aqui a gente vê claramente nesse paciente, mais uma vez, a assimetria craniana. Olha aqui o desalinhamento dos ossos temporais. Tá? O osso temporal tem relação direta com o esfenoide, que tem com o vômito, que vai ter com o crescimento na maxila. Então, o lado não desviado e o lado de desvio, esse côndilo mais para medial. Eu quero que vocês vejam, esse é um vídeo do Dr. Coro, ele está falando em inglês. Positive and negative correlations with the right and left posterior occlusal planes. Mostrando o que é o desvio. Olha a diferença do dimensão vertical da maxila. The direction of mandibular lateral deviation was consistent with the steepness of the posterior occlusal plane on the same side, demonstrating that the mandible adapts to the side with a less vertical dimension. Desvio em 3D, sempre. On the axial view, the gonial deviation correlates with the mandibular lateral deviation, while the condylar deviation does not.
E além do que a gente vai ter que diagnosticar não somente isso, se tem ou não uma DTM, para onde está o desvio, e aí tem 3 tipos possíveis, tá? A gente vai ter o desvio mandibular, a assimetria que se apresenta classe 1 de um lado e classe 2 do outro lado, sendo que esse lado de classe 2 com certeza tem uma compressão, então eu tenho que tratar essa TM e proteger a que está boa. Aí eu vou ter a possibilidade de ter classe 3 de um lado, que muito provavelmente está aqui em distração, também com problema ou não, a gente vai ter que diagnosticar, e eu vou ter que tratar essa e proteger essa que está boa, e quando eu tenho os 2 lados, então uma classe 2 de um lado e uma classe 3 do outro. Gente, essa é a famosa maloclusão subdivisão. Não é uma subdivisão, tá? Não tem maloclusão subdivisão. É uma nomenclatura equivocada, é um desvio mandibular, é uma MLD. E aqui a gente tem que tratar as 2 oclusões, porque não importa o que a gente faça no dente, se a gente não tratar a articulação, não tem estabilidade, recidiva mesmo. Então, a ortodontia é uma ciência mensurável, tá? A gente tem que poder mostrar o que a gente faz para poder ter reprodutibilidade. E falando aí um pouquinho mais desses desvios, tá? A gente vai ter um desalinhamento presente, né, uma simetria craniana, desalinhamento presente desses ossos temporais, e aí está a cóclea, tá, que é o órgão vestibular do equilíbrio, esse vestíbulo. Então, o que acontece? Quando esses pacientes que têm apresentam esse desvio, normalmente eles têm um desvio transverso também, tá, que não deveria ter, esse Bennett, né, a gente chama de delta Y, e o que acontece? Esse côndilo, muitas vezes, tem uma reabsorção interna também, não é só uma vertente de reabsorção anterior ou posterior ou superior, vai ter uma reabsorção interna desse côndilo que dá esse jogo transversal que não deveria ter. E aqui, essa lâmina, né, medial aqui é muito, muito delgada, e aqui está o órgão de equilíbrio. E o que acontece? Um processo inflamatório crônico, onde o paciente pode relatar ou não dor de ouvido, tá? Ele não sabe o que está acontecendo. Pode ser uma coceira, aumento da cera, água de manhã. Tu fala, eu tenho que botar um cotonete todo de manhã para tirar a aguinha do meu ouvido. E aí ele começa o próximo passo, é o ouvido entupido. Depois do ouvido entupido, parece que eu estou debaixo d'água ou no avião. É vertigem postural. Aí vai no neurologista, ele manda não dormir desse lado, né, do lado esquerdo, jeito, enfim, né? O lado da vertigem dá o vertigem. E essa vertigem postural nada mais é do que um deslocamento transversal do côndilo, uma DTM aí. E aí, o último passo desse processo inflamatório crônico, uma DTM antiga, mínimo 15 anos, é o famoso tinnitus, que é o zumbido, que é uma das coisas mais difíceis de se tratar. Tá? E aí, quando a gente tem esse desalinhamento dos ossos temporais, a gente tem, claro, os pacientes todos têm uma órbita mais alta que a outra, uma sobrancelha mais alta que a outra, então a cabeça tem que inclinar para que o horizonte fique horizontal, né? Porque para que a gente não caminhe de lado, né, na nossa marcha, porque o corpo trabalha sempre em espiral. O que acontece? Começa a inclinar a cabeça, um ombro mais alto que o outro, todas as articulações começam a compensar, é uma compensação no corpo inteiro. Então, todos os pacientes que têm assimetria facial têm escoliose, tá? Porque lembre-se que essa compensação é 3D. Esse desalinhamento corporal nunca é só vertical ou lateral, ele é 3D. Então, esse paciente vai apresentar uma escoliose, tá? De maior ou menor grau, com torção. E aí eu quero que vocês entendam que quando a gente sai da odontologia e começa a olhar o paciente como um todo, entra num journal, por exemplo, de escoliose, aqui 2007, tá? Eles já estão falando, os dentistas não, mas os posturólogos e os ortopedistas falando o seguinte, que há a relação entre a torção pélvica, a inclinação pélvica, com a simetria facial, tá? E a simetria facial tanto em profundidade quanto em lateralidade. Então, na realidade, esse desvio é uma torção. E aí eles estão perguntando nesse trabalho o seguinte, afeta a oclusão ou a oclusão é que afeta a coluna? Olha o questionamento deles. A gente nem olha para a coluna nem para a postura. Aí eu tenho um posturólogo no consultório, eu tiro fotos. E aí, assim, um cinetógrafo. E aí vocês podem ver que a escoliose, ela tem uma torção. Então, não é só lateral, mas também ela é anteroposterior. Tá? Assim como a simetria da face, assim como a torção dessa mandíbula. E aí vamos mais fundo. O Journal de novo, Escoliose 2011, Sakuchi aqui questionando o seguinte, olha o que eles falam. Que essa escoliose que eles chamam de idiopática, tá? Não tem uma etiologia clara, mas tem uma evidência plausível, tá? De um aumento de prevalência de uma classe 2 unilateral associada com escoliose. É a famosa subdivisão,
que não é subdivisão, né? É uma MLD. E aumenta aí o risco, tá? Da aparência aí, da existência de uma mordida cruzada posterior e um desvio, né, mandibular. Olha só, os osteopatas, os quiropratas, os ortopedistas falando o que a gente não fala. E aí você vai mais fundo, né, fui estudar isso a fundo, e você vai nos oftalmos. E Kaplan é famoso porque ele desenvolve um trabalho com lentes prismáticas e pacientes autistas. O paciente autista tem muito problema de equilíbrio. E aí ele mostra que com o uso de lentes prismáticas, ele consegue, né, tratar essa assimetria. E esse é de um colega meu de Portugal, também é um oftalmo, é o Dr. Espinheiras, e ele tem essa máquina que mostra em tempo real todas as simetrias. Então, a simetria aqui, 2 graus de inclinação, 2 graus de inclinação do canto da boca, 2 graus de inclinação aí do canto dos olhos, do cânter, uma torção de 3 graus, aqui uma inclinação do quadril de 3 graus, de 4 graus na mão, e aqui 18h25, ele vai lá e coloca as lentes prismáticas, e em 7 minutos, você pode ver que aqui já tem 0 graus, só 2 graus, 1 grau, 1 grau e 1 grau. Então, significa que nós temos que tratar esses pacientes de assimetria em conjunto, multidisciplinar, tá? Um oftalmologista, um quiroprata e um dentista, porque a visão, mordida e apoio podal são os 3 centros de equilíbrio do ser humano, e eles trabalham juntos. A mesma fáscia muscular, a mesma cadeia muscular vem da boca, do pescoço, da cabeça até o pé. Então, não dá mais para tratar independente, principalmente esses pacientes de assimetria. Então, vamos lá, o órgão mastigatório interage com o corpo humano inteiro, é a mesma cadeia muscular, é o que dita, o dente dita a posição final da mandíbula, final, a estabilidade. Mas quem faz função é músculo e ligamento. Então, esses desvios mandibulares vão ter problemas posturais, respiratórios, até na apneia do sono. É difícil fazer o manejo do estresse, tá? Um bruxismo fisiológico e não patológico, e vão alterar também o sistema nervoso autônomo. Tá? E esses são alguns dos meus pacientinhos que eu trato. Eu tenho muita assimetria no consultório, vou mostrar para vocês. A verdadeira etiologia, esse é esqueci de colocar, desculpem, que é do livro do Jonathan Howard, e ele está mostrando o seguinte, da onde vem essa assimetria, uma assimetria craniana. Tá? Lembra que primeiro cresce o neurocrânio, depois o viscerocrânio. A face cresce depois. Então, é uma torção de quadril da mãe. A criança já está em torção no quadril. Quando ela vai coroar, ela coroa em torção. Tá? Essas placas, porque não são ossos, né? São essas cartilagens aí do crânio, elas estão em torção porque as membranas cranianas estão torcidas. Essas membranas cranianas não têm elasticidade. Então, a criança vai coroar. Quando tem a contração do canal vaginal, não é possível, porque ela tem uma torção de quadril, a mãe, tá? Então, não consegue alinhar esses ossos, a criança sai, e aí vocês vão ver esse bebezinho, tá? Já tendo uma assimetria. Isso é muito nítido, se vocês tiverem curiosidade de fazer uma ressonância de crânio. Nos pacientes de assimetria, vocês vão ver que eles têm o cérebro, entre aspas, assimétrico, que não é o cérebro, são as membranas que estão torcidas, um olho mais proeminente que o outro, e aí também a sutura maxilar vai estar alterada, tá? E essa mordida cruzada unilateral, porque a gente tem a rotação externa de uma maxila, a rotação interna, a maxila está ligada no esfenoide, que está ligada ao vômer, que está ligado aos ossos temporais. Então, uma torção craniana afeta tudo. E podem ver que aqui, essas membranas cranianas, elas se inserem no vômer, que é responsável pelo crescimento da maxila. Então, olha a nossa responsabilidade ao tratar um desvio mandibular, tá? Então, essa seria a verdadeira etiologia. Não é maldição familiar, não é genética, tá? É realmente como esse bebezinho está posicionado no útero dessa mãe. E vai ter a famosa escoliose, porque tem sim. Então, quando a gente vai tratar, dentro do que eu faço, eu vou mostrar para vocês, até com o buccal shelf, esse caso é um deles. O buccal shelf, nós já vimos que ele vai fazer uma intrusão posterior e eu não posso deixar que isso aconteça. Então, esse paciente não podia ter cirurgia, tive que dar uma alternativa de tratamento para ele, com hemofilia não dá para ter, ele vai sangrar, né? Então, esse paciente não podia, ele precisa de uma compensação articular, uma compensação vertical e uma compensação dentoalveolar. Então, nesse caso, vejam bem, o que eu tive que fazer com ele? Eu tive que dar 10 milímetros, 1 centímetro de verticalização do caso, tá? Para fazer isso no eixo de rotação dele, porque senão eu vou fazer um mal maior para esse paciente. Então, aqui o paciente vem sido tratado, uma classe 3 esquelética sido tratada desde os 5 anos de idade. Aqui o caso recidiva novamente, ele chega para mim, eu faço todo o exame funcional, tá? Vou reposicionar essa mandíbula numa posição terapêutica sem danificar as articulações, dou a dimensão vertical, uso o buccal shelf,
Não posso diminuir mais a dimensão vertical, ao contrário, tá? Eu aumentei muito essa dimensão vertical. E aqui eu tenho 2 planos oclusais diferentes. Então, existe uma forma da gente usar o buccal shelf sem intrusão de molar. Aqui tá, finalmente, o que eu consegui fazer para esse garoto. Vocês podem ver que foi bastante dimensão vertical. Então, o buccal shelf nem sempre eu preciso ou posso usar o efeito de intrusão dele, tá? A distalização sim, a intrusão não. Aqui tá, vocês podem ver que não foi feito, ao contrário, foi feita uma extrusão. Nesse caso, bastante. Então, para a gente ter resultados como esse garoto, só mostrando também que foi usado buccal shelf, né? Não é só colocar o buccal shelf, a gente tem que entender se a articulação permite ou não. Se esse paciente permite uma dimensão, mesmo que seja uma mordida aberta, uma diminuição de dimensão vertical, ou a gente vai ter que tratar de outra forma, tá? Até cirurgicamente. Então, para ter esse resultado, vocês podem ver que não pode terminar com esses dentes posteriores, superiores lingualizados. A gente tem que ter cúspide, fossa para manter a função, dar essa dimensão vertical para esse paciente, tá? Para poder ter o tratamento e essa correção até da face do paciente com assimetria. Então, o mais importante é dimensão vertical, plano oclusal e discrepância posterior. E aí eu quero falar para vocês os sinais, antes de mostrar aqui, os sinais clínicos que a gente vai observar. Desvio de linha média inferior, desconfie de uma DTM. Vamos analisar. Maloclusão subdivisão. Para de falar isso. Não é maloclusão subdivisão, é só uma classificação. Isso é um desvio mandibular. Tá? Não tem subdivisão aí. É como se apresenta. Centraliza as linhas médias e você vai ver a verdadeira maloclusão. É igual dos dois lados. Inclinação do plano maxilar. Uma simetria facial. Você vê no rosto do paciente, sobrancelha, os olhos, as orelhas estão desalinhados porque é um desalinhamento dos ossos cranianos. E esse paciente tem escoliose. Pode sentar, e quando ele senta na cadeira, o ombro sobe mais que o outro. Tá? Nem encosta as costas. Então, já pensando dessa nova forma, essa menina tem 13 anos, veio para o meu consultório, filha de um cirurgião bucomaxilo, que não quer fazer cirurgia na filha, porque ele sabe que o resultado não vai, ela tem 13 anos, não quer que ela continue crescendo assim, tá? E ela tem essa situação. Outra época, colocaria 2 buccal shelf e vamos embora. Não façam mais isso, vamos diagnosticar primeiro. Quero que vocês vejam esse vídeo dela. Vai, abre para mim. Isso, fecha. Ela faz o lábiozinho, tá bom? um Z na abertura. Pode vir. Então, ela tem os 2 discos deslocados. Ela recaptura os 2 discos em abertura. Abre o dedão agora. E essa é a posição final. Isso, ela abre bem então, ela fecha-lo. Ela é uma classe 3, ângulo baixo. Seja lá o que eu fizer, eu tenho que proteger essa articulação. Perfeito. Então, primeiro eu vou tratar a articulação, aí eu vou estabilizar, e aí eu vou tratar essa classe 3 com um buccal shelf mais estável. Tá? Então, aqui vocês podem ver os 2 discos, lado direito, lado esquerdo, anteriorizados, com recaptura em abertura. Tá? Então, quem fala que em criança não tem que recapturar, pelo amor de Deus, tem que trabalhar essa articulação, tem que trabalhar fisiologicamente. Não pode ser a única articulação do corpo que pode trabalhar com disco deslocado. Isso não existe, minha gente. Tá? Apesar de ter uma revisão de literatura de 8 anos falando para deixar ver como é que tá, para ver como é que fica. Tá? Se eu tirar o menisco do joelho, você não anda. Não dá para deixar a articulação funcionando com o disco anteriorizado. E fazendo clique-clack, clique-clack. Não dá. Uma hora esse ligamento fica frouxo e não faz mais clique, não recupera mais. Tá? Então tá aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é um diagnóstico funcional completo. Eu vou tratar e estabilizar e recuperar esse disco primeiro e deixar uma ATM funcional e saudável, senão ela vai piorar. Vou tratar com conceitos oclusais e, por último, a biomecânica. Mas uma biomecânica, eu tenho que entender o que acontece com a biomecânica e usar o efeito deletério a meu favor e não estragar a articulação ou piorar a DTM do paciente. Primeiro, tratar. Então, depois de ter feito tudo isso, eu vou fazer o quê? Um reposicionamento. Devagarzinho tá? pra mim. Ela tem só 15 dias com essa placa nesse vídeo. Não faz mais clique. Recuperou os 2 discos nessa posição. Então, anteriorizei. Abre de novo. Simetria das linhas médias. Agora, isso é só participação muscular. Isso vai mudar. Essa musculatura está totalmente desprogramada. Ela vai funcionar só dessa forma. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou estabilizar esse caso. Eu vou tirar esse split. Vou estabilizar esse caso na posição que eu quero para trabalhar e reconstrução do plano oclusal. Vocês podem ver que eu usei o buccal shelf, não tem lingualização dos inferiores, tá? Abre até o espaço, tem diastemas. Esses inferiores estão com a inclinação ideal. Eu vou dando inclinação
positiva, então corono vestibular com os buccal shelves, reconstruindo esse plano oclusal, descendendo para que quando ela sorria, ela mostre incisivo superior, mas sempre reconstruindo o plano oclusal, dando guias, tá? E testando. Então, sem perder dimensão vertical com o buccal shelf. Esse é um outro caso que eu vou mostrar para vocês rapidinho. Um menino, se eu herdei, a mãe é ortodontista, não quis mais fazer, ele tem um dente, tá? Um incisivo na língua, totalmente fora do arco. Ela estava tentando recuperar espaço com mola, impossível, tem que usar 2 buccal shelves. Com sobremordida, não dá para permitir intrusão do buccal shelf aqui. Então, a primeira coisa que eu pedi foi a remoção dos terceiros molares, porque eu vou precisar distalizar, tá? Pode ver que ele tem, eu falei para vocês, mesmo que seja um desvio de linha média dentária, tem um desvio mandibular. É uma acomodação, gente. Tem uma peça dentária a menos, tá? Vamos olhar para o paciente mesmo, vamos começar a olhar direito. Como a sobremordida, não posso intruir mais esses molares e tirar a dimensão vertical desse menino. Tá? Então, aqui foi feita a extração e o Fernando falou que a nossa limitação de distalização é quando bate no ramo. Talvez. Eu precisava de muita distalização desse garoto. Então, aqui, vocês podem ver, eu tive que desocluir muito e eu não quero que intrua com esse buccal shelf. Não esqueçam de proteger esses buccal shelves, principalmente nesses pacientes mais gordinhos. Tá? E aqui vocês podem ver que a distalização foi feita com truque. Não houve intrusão, aliás, houve extrusão dos molares inferiores, tá? É o que eu quero para esse garoto. Então, há uma forma de usar o buccal shelf onde você não intrui, você extrui, porque eu quero aumentar a dimensão vertical desse paciente, tá? Então, não preciso ter efeito colateral dessa rotação. E mais uma, assim, eu tô acabando meu tempo já, vou fazer o mais rápido possível, mostrar essa paciente para vocês, tá? Como é que é o tratamento dessa assimetria. Também, ela tem desvio de linha média inferior, mas aí ela tem a genesia do incisivo inferior. Eu não vou fazer, gente, a extração assimétrica para tratar a assimetria facial. Por favor, não vou mutilar o meu paciente que já não tem um dente. Eu tenho que dar função. Então, por mais que tenha na literatura, né? Hoje em dia, a literatura é que eu ouvi outro dia uma paciente, eu gostei muito, é que nem a Bíblia, você procurar, acha, né? Tem tudo nesse PubMed. Então, por mais que tenha, vamos pensar na função, cada dente tem a sua função, é importante, eu não vou fazer extração assimétrica para tratar paciente assimétrico, tá? Então, ao contrário, eu vou abrir espaço e fazer implante. Aqui está um incisivo inferior faltando, ela tem o plano maxilar inclinado, a simetria facial, o arco constrito superior e inferior, você vê 2 mandíbulas aqui, os ossos desalinhados, uma escoliose, ela tem tudo, então vamos extrair os terceiros molares, eu vou usar 2 buccal shelves nessa paciente, da mesma forma que eu usei no outro garoto, ela tem um desvio da linha média superior por inclinação dentária, aqui uma dimensão vertical diminuída, a mandíbula desviada para o lado de menor dimensão vertical, tá? Ela está em classe 1 do lado e classe 1 do outro, olha que legal, não precisa tratar, ela já está tratada, né, em classe 1, então, por favor, classe 1 de molar e de canino não significa que o paciente está tratado. Isso não significa tratamento, tá? Aí ela tem a genesia, ela tem uma contenção fixa, e ela veio por causa do sorriso, claro, ela tem uma discrepância de Bolton. Então, nesse caso, vocês podem ver que eu faço análise funcional, as articulações estão saudáveis, não preciso reposicionar nada, tá? Mas preciso manter e proteger. Por mais que ela tenha uma vertente aqui de desgaste, ela está funcional. Não posso piorar. Se eu não vou melhorar, não posso piorar. Então, eu vou tratar essa assimetria, vou distalizar tudo isso sem comprimir as articulações. Então, eu chego passando bastante da minha mecânica, só mostrando para vocês que na hora de tratar a assimetria, a gente tem que fazer dobra. Tá? Tem que fazer dobra, não tem jeito. Eu tenho que reconstruir esse plano cruzal. Então, ela foi distalizada, não houve perda de dimensão vertical, ao contrário, eu vou aumentar mais a dimensão vertical, não comprimir essas articulações. Tá? E todo o tratamento, nesse momento, vai usar elástico. Eu uso o gameto, eu vou descender, e vocês podem ver que não tem restrição gengival, aqui desce o dente e desce o osso junto, todo o alvéolo. Tá? E a gente vai sempre checando que eu tenho função, que eu não perdi dimensão vertical, isso é um chin-sock. Tem 13 micras, e eu estou checando se a cúspide palatina está tocando, porque toda extrusão gera lingualização. E aqui ela não teve, vocês podem ver, lingualização, é cúspide palatina na fossa, tá? Eu não posso lingualizar. Então, sempre checando a função. E aqui eu só quero mostrar para vocês, vou pular, porque é muita coisa que eu preparei, esse caso vocês conhecem. Até nas criancinhas que têm desvio funcional, eu vou mostrar um caso bem interessante para fechar com chave de ouro, tá? A forma que a gente trata. Sempre eu uso muito mini implante, mas numa criancinha dessas, gente, esse é do professor Sato, eu nunca tive uma simetria com classe 3 desse tamanho, dessa magnitude.
Então, nós vamos tratar sempre de uma forma funcional os pacientes, só mostrando para vocês que todos os casos a gente vai levar numa posição de referência inicial, não é cêntrica, eu não trato em cêntrica e não levo para cêntrica, tá? E não faço avaliação em cêntrica, isso não existe. Posição fisiológica não serve para articulação patológica. Então, nós vamos fazer a condilografia, vamos ver quanto tem de compressão, vamos descomprimir, montar em articulador, fazer umas coroinhas com enceramento funcional e essa criança vai ser tratada só assim, mudando a função, porque forma segue a função. Não dá para deixar essa criancinha com essa malucusão, né, aos 5 anos de idade, não tem nem molar permanente, porque vai crescer e vai piorar essa simetria craniana que ela já tem, tá? Esse garotinho. Então, 4 meses, 6 meses, a gente vai adicionando, essas coroinhas são feitas, elas desgastam muito rápido, você vai adicionando e vai sempre centralizando essa linha média. Você pode ver que não precisa fazer nada no arco superior, da dimensão vertical, que o arco superior, ele amplia sozinho, ele se desenvolve, tá? Ele estava trancado, não entra mais. Sempre procurando manter essa simetria só com coroinhas. Nós não usamos planas, porque são pistas lisas, a gente precisa da função, porque além do que tem que manter esse lado adiantado, é uma torção 3D. Então esse lado é trazido anterior e o que mantém é a oclusão, é o poder da oclusão. Aí estão 11 meses, 13 meses, mais 9 meses, vai adicionando. Você vai vendo essa criancinha crescendo, é só isso que é feito. A dimensão vertical é muito importante, tá? E a gente vai trazendo esse lado dessa mandíbula para frente, para baixo e para o lado direito, que ela está para a esquerda, centralizando a linha média, vai desgastando, a gente vai adicionando, sempre fazendo aí enceramento funcional, tá? E aqui vocês veem o caso terminado, esse garotinho cresceu e as linhas médias aí quase que coincidentes, sempre tratando, né? Imagina a simetria que ele teria se não tivesse feito isso. E aí entra o que eu vou falar para vocês, que esses casos a gente trata e reprograma a oclusão, mas a gente precisa de um quiroprata para desprogramar o corpo, senão sempre não é a puxada muscular que ganha, tá? O músculo não é inteligente, ele é burro. Quem programa músculo é o sistema nervoso central. Então a programação aqui neuromuscular é importante, mas eu tenho que desprogramar o corpo inteiro, porque esses pacientes têm uma torção craniana. Então, eu só queria falar para vocês, para finalizar, que a beleza é uma consequência de uma boa função. Estabilidade é a oclusão mais função. Cuidado com a função que vocês estão dando. Então, tenho só a agradecer ao professor Slavicek e ao professor Sato. Um me deu os conceitos e o outro me deu a ferramenta para tratar esses pacientes. Tá? Muito obrigada, meninos. Desculpa correr tanto. Aqui tem o meu e-mail pessoal, se tiverem alguma pergunta, e o e-mail de baixo para, se tiver alguma pergunta, quiser informação sobre cursos, viacidbrasil@gmail.com. Dani, muito bom, muito bom. Obrigado pela palestra. Você sempre com essas palestras fantásticas. Fantástica mesmo. Adorei a sua palestra. Obrigado por estar disponibilizando o seu tempo. A gente sabe que, apesar de toda essa pandemia, a gente está correndo muito mais do que antes. Fantástico, adorei essa. É uma outra visão que você tem. Eu sempre falo que você tem uma visão fora da caixinha, fora daquele mesmo de sempre. Adorei. Só para falar, para adicionar o que o Manhães falou e que o Sniper, né, o Serginho falou também, adoro o mini implante, uso, mas tem a indicação correta e tem a biomecânica correta. Não precisa ter intrusão de molar com buccal shelf. É só saber trabalhar com buccal shelf. Tá? Pacientes que não podem, mesmo então assim, cuidado com essa rotação de plano oclusal inferior. Olha o que a gente está causando. Então eu já errei muito. Essa é a única vantagem que eu tenho. A gente põe a mão muito, né, Rô? Erra muito também. Sim, é o que eu falo. Aqueles que começaram no início foram os que mais apanharam, né? Foram os que mais tiveram problema. Não, mas foi ótimo. Adorei a palestra. Obrigado mais uma vez por disponibilizar o tempo aí de estar com a gente. Rodrigo, Sérgio e Dani, o que a gente falou ou falava há um ano atrás, provavelmente nós não fazemos mais, não é? Não sei se o Fernando está ao vivo aí também. E vai mudando, ué. É muita mudança, né? Acho que a cada momento... Vamos tirando a pele da cobra, né? Vamos mudando. Exatamente. Nós vamos mudando, a gente vai vendo, na verdade a gente vai colocando e vai vendo muita coisa que tem que ser alterada e é isso, é fantástico. Esse é a ortodontia, né? Nós vamos fazendo cada vez mais coisas diferentes. Graças, obrigada. Beijo. Beijo.